Beijo. Que é o seguinte, gente, o povo quer... O controle é total dessa equipe. Flávia, você foi ao banheiro? Fui. Escovou o dente? Escovei. Almoçou? Almocei. Hoje eu almocei, fui ao banheiro, escovei o dente. Tem um lanchinho já cortado aqui, uma fruta, um iogurte. Ou seja, hoje está perfeito. Nosso dia vai ser cheio de energia positiva, vai ser maravilhosamente animadíssimo. E você que está aí do outro lado também está cheio de energia positiva, super, ultra, mega animado para começar a nossa aula. Vamos lá? Bora? Então, nós vamos falar de processos de formação de palavras. Estou tentando em cada aula esgotar um assunto, porque eu acho que vai ficando mais organizado para vocês, tá? E aí, assim, acaba que a gente também tem um panorama melhor de visualização dos conteúdos, beleza? Já coloquei para gravar, já fiz tudo, gente, tá? Hoje eu estou perfeita, graças a Deus. Tem dia que a gente está mais inspirado, hoje é o dia. Por que hoje eu estou inspirado? Porque eu dou aula manhã, tarde e noite, então eu estou fazendo o que eu gosto o dia todo. Já cheguei, já fiz tudo que eu precisava fazer, né? Então, nós vamos de teoria gramatical, mais especificamente, nós vamos de formação de palavras, beleza? Ô, Flávia, esse conteúdo cai muito ou cai pouco? Então, vamos primeiro colocar assim, não é um conteúdo muito cobrado, mas a FGV, por exemplo, já costuma cobrar essa matéria. Então, a gente sai ali, ó, pouco cobrado. Sebrasp, VUNESP, nos programas da VUNESP nem costuma ter. E FCC, não é que nunca aparece aqui não, pode aparecer, mas é pouco cobrado. Comum, FGV, FUMARC, Fundatec, Universidade Federal do Paraná. Aí você pode colocar ainda Instituto AOCP, Sesgran Rio e outras bancas menores. Então, esse conteúdo pode aparecer aqui em algumas bancas menores. É um conteúdo que depende do edital, nem todo edital traz formação de palavras. Então, é um conteúdo que ele não aparece em todo edital, não, beleza? Bom, vamos primeiro fazer um básico aqui do que é que esse conteúdo trabalha. Então, Flávia, quando eu falo em processo de formação de palavras, o que esse conteúdo trabalha? Como eu posso encarar esse conteúdo dentro da minha prova, tá? Bom, eu tenho duas questões para trabalhar em formação de palavras. A primeira delas é a estrutura das palavras mesmo. Deixa eu colocar só mais umas folhinhas em branco aqui para a gente ter mais espaço para escrever. Eu gosto de escrever, gente. Porque eu preciso conhecer os elementos mórficos da palavra, né? Os morfemas mesmo, para poder ter uma noção melhor dos processos. Então, ó, quando eu penso em formação de palavras, a primeira coisa que eu tenho que pensar é nos morfemas. O que são morfemas? São os elementos que compõem a palavra. São as unidades, né, que compõem a palavra. Então, dentro dos morfemas, eu tenho um morfema que se chama radical ou semantema. O que é radical ou semantema? É a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Então, radical ou semantema vai ser a parte que produz sentido. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, pedra, que é uma palavra primitiva, pedregulho, pedreiro, pedreira, né? Posso falar de uma pedreira, um morro de pedra, né? Então, nesse caso aqui, o radical ou semantema é a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Bom,
O engano comum que o aluno já comete, tá? Ele acha que o radical não pode sofrer alterações, e o radical pode sofrer alterações. Então, o radical pode sofrer pequenas alterações. Então, o radical de uma palavra pode sofrer pequenas alterações. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, vida, viver, vital, vitalidade. Então, o radical pode sofrer pequenas alterações. Vida, viver, vital, vitalidade. Tá vendo? Então, o radical pode sofrer pequenas alterações. Flávia, e quando eu tenho palavras que pertencem, né, a esse conjunto com o mesmo radical, como é que eu vou chamar essas palavras? Elas são famílias etimológicas ou palavras cognatas. É a mesma coisa, né? São termos cognatos, quer dizer, do mesmo sangue, apresentam o mesmo radical. Então, quando as palavras apresentam o mesmo radical, ainda pensando em radical ou sendo antema, então, palavras que apresentam o mesmo radical são chamadas de cognatas. É a mesma coisa de falar que essas palavras compõem famílias etimológicas. E atenção à ortografia, né? Etimológicas, tem um I aqui, que às vezes a gente costuma comer esse I. Já vi uma questão super bonita de ortografia, que até agora o menino tá lá com lupa achando erro, e o nosso problema estava no famílias etimológicas, beleza? Então, ok, morfemas aqui, a gente está falando de famílias etimológicas e palavras que apresentam o mesmo radical, portanto, são palavras chamadas de cognatas. Ok? Então, aqui, ó, famílias etimológicas, famílias etimológicas. Bom, aí pensando no que pode modificar uma palavra. Passa para cá. Antes, tá? Pensando aqui. Pensando ainda em morfemas. Eu tenho radical, as famílias etimológicas. Eu tenho os afixos, desinências, que são elementos capazes de modificar a palavra até certo ponto. Os afixos formam novas palavras, novas entradas lexicais. Então, afixos formam novas palavras, quer dizer, novas entradas lexicais, isso é a mesma coisa de falar novas palavras, tá? Já as desinências respondem pelos processos flexionais da palavra. Ou seja, não formam novas palavras. Então, ainda pensando aqui, ó, os morfemas podem ser afixos ou desinências. Então, vamos supor que eu tivesse infeliz, felicidade, felizmente, são palavras cognatas e eu fiz acréscimos de elementos do tipo afixos. Aqui eu tenho um prefixo, aqui eu tenho um sufixo e aqui eu tenho um sufixo. Quando eu falo, por outro lado, pego uma palavra tipo menina, aí faço menino, menina, meninos e meninas.
eu estou me ocupando dos processos flexionais. Então, menino, menina, meninos e meninas, processos flexionais. Então, nesse caso aqui, ó, como são processos flexionais, eu estou apenas variando gênero e número. Então, houve apenas variação do gênero e do número. Os afixos, eles vão responder por dois tipos de elementos. Afixos podem ser do tipo prefixos, que vem antes do radical, ou sufixos. Sufixos são colocados depois do radical. Então, prefixos antes do radical, vou fazer mais bonitinho, né? Então, sufixos depois do radical e prefixos antes do radical. Então, eu estou pensando nos elementos mórficos. Quais são os pedaços que uma palavra tem? Bom, eu ainda posso ter pedaços para ligar esses elementos mórficos. Ainda pensando em morfemas, então. Ah, Flávia, o que eu tenho mais? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tivesse uma palavra, tipo assim. Legalidade. Vamos imaginar uma outra palavra. Mares, no plural, beleza? E vamos imaginar anacrônico. Girassol. O que acontece aqui? Vamos fazer um pensando nas nossas palavras, só para a gente entender o processo. Quando eu pego uma palavra tipo mares, eu tenho mar, mais uma letra E, mais o S. Esse S eu sei que é uma desinência de número, é responsável pelo processo flexional. O mar é o responsável pelo sentido, logo o mar vai ser o meu radical, também chamado de semantema. Sobrou um E aqui, né? O que é esse E? É aquela amiga, gente boa, que apresenta a gente os moços, bonito. Ou seja, é uma vogal de ligação. Ela faz a ponte entre o radical ou semantema e, no caso aqui, a desinência de número. Então, nesse caso, eu estou ligando aqui esses elementos. Isso daqui chama vogal temática. Porque ela está ligando o radical a uma desinência. Bom, agora eu tenho, por exemplo, legal, que é o nosso radical. Mais o I, mais dade. O dade é um sufixo, ele está formando uma nova palavra. Então, esse I que está aparecendo aqui, aí o menino já fala assim, vogal temática. Não, esse é outro tipo de amiga. Isso é uma vogal de ligação. O que acontece? A vogal temática, ela liga o radical a uma desinência. E a vogal de ligação, ela liga dois radicais entre si, ou liga um radical a afixos. O que são afixos? Prefixos e sufixos. Então, a vida não é tão simples quanto nós gostaríamos. Nesse caso aqui, é um outro tipo de elemento. É uma vogal de ligação. Anacrônico, eu tenho A, que é um prefixo, mais na, que vai fazer aqui uma sílaba, e crônico, que é o meu radical. Na verdade, se a gente pensar bem, ico já é um sufixo, tá? Cronos, que é tempo, né? Bom, então aqui eu tenho a base do meu radical
E esse na que está sobrando aqui, ele está ligando um prefixo ao radical. Igual aqui, ó, o radical a um sufixo. Como ele está ligando o radical a um prefixo, a gente vai dizer que isso aqui é uma sílaba de ligação. Gira, mais S, mais Sol. Radical, gira. Sol, radical também. Para manter o fonema, a gente colocou esse S. Esse S que está fazendo a ponte entre dois radicais, ele vai ser uma consoante de ligação. Então, vai fazer o papel aí de consoante de ligação, beleza? Bom, então já tem uma noção aqui, eu sei o que é vogal temática. Uma vogal temática, ela faz esse papel, ó, ela liga o radical a uma desinência. Então, a vogal temática, ela une o radical a uma desinência, beleza? Bom, aí eu sei o que é tema. Tema é exatamente esse conjunto, é uma vogal temática mais radical. No caso, radical mais vogal temática. Então, isso é o que a gente vai chamar de tema. E eu posso ter vogal, consoante ou sílaba de ligação. Vogal, consoante ou sílaba de ligação, o que ela faz, gente? Ela liga dois radicais ou afixos ao radical. Então, une radicais a afixos ou radicais entre si. Então, não é a mesma coisa mesmo não, ó. Aqui eu estou juntando radical a uma desinência, e aqui eu estou unindo radicais a afixos ou radicais entre si. Então, eu tenho esses elementos que também fazem parte do que a gente chama de morfema, né? Que eles servem para ajustar a sonoridade. São morfemas de ajuste. Então, o que eu vou ter de morfemas de ajuste? Radical, unido à desinência, o morfema de ajuste vai ser uma vogal temática, né? E quando eu tenho radical mais a vogal temática, a gente vai chamar isso de tema. Outro morfema de ajuste, ele vai unir o radical a afixos, que são prefixos e sufixos, ou vai unir radicais entre si. Só que todos esses conceitos nós vamos estudar mais detalhadamente agora. Nós vamos pensar neles um pouco melhor. Vou pegar mais umas folhinhas aqui para a gente trabalhar. Então, ó, Flávia, o que eu tenho aqui nos meus elementos mórficos? Só para a gente já fazer um mapinha desse primeiro pedaço. Morfemas. Primeiro, radical ou semantema. Parte da palavra responsável pela produção de sentido. Pode sofrer algum tipo de variação. Aí, além do radical, eu tenho os afixos. Primeiro, eu sei que eles formam novas palavras. E sei que eles se dividem em prefixos, quando colocados antes do radical. Sufixos, quando colocados depois do radical. Então, afixos. Aí eu tenho desinências.
não formam novas palavras. Eu posso ter desinências nominais e desinências verbais, né? Desinências são as flexões das palavras. São os processos flexionais, né? Aí eu tenho desinências nominais. Desinências nominais, gênero e número. E posso ter as desinências verbais. Desinências verbais são as desinências modo temporais e número pessoais. Então, desinências nominais e desinências verbais. E eu tenho os morfemas de ajuste. Vogal temática. Une o radical a desinências. Então, a vogal temática é um morfema de ajuste que une o radical a desinências, tá? Ligado a isso aqui, ó. E eu tenho de ajuste também outra coisa, que é vogal, consoante ou sílaba de ligação. Aí, nesse caso, o que ela faz? Une o radical a afixos ou radicais entre si. Tem a ver com os afixos. Então, basicamente, isso aqui, a gente faz um esqueminha dos elementos mórficos que uma palavra apresenta. E aí eu vou te explicar cada um desses morfemas. Você pode usar um conjunto de cores, fica a seu critério. Vamos supor. Aqui, ó, desinências. Aí, o ajuste que está ligado a desinências, você vai usar, por exemplo, um azul clarinho. Só para você saber que aqui está associado a desinência. Quer dizer, não vai formar novas palavras. Vogal temática. E aí, aqui em cima, você pode usar um outro conjunto. Eu vou usar, por exemplo, verde escuro para falar de afixos. O radical vai aparecendo em todos, né? Então, você não vai poder colocar uma cor assim, simbolizando, não. Afixos. Os afixos estão ligados a quais morfemas de ajuste? Vogal, consoante ou sílaba de ligação. Que unem o radical ou afixos entre si. Une o radical a afixos ou radicais entre si. Tem a ver com isso. E esse tem a ver com isso. Só para você ter uma noção aí de como é que você pode encaixar cores que façam sentido, né? Então, os morfemas, gente, são as partes da palavra. Então, quando a gente pensa numa palavra, ela é constituída de um monte de pedacinho. Traduzindo morfema, são os pedacinhos que compõem as palavras.
quer que essas palavras sejam verbos, quer que essas palavras sejam nomes. E aí eu vou trabalhar esses pedacinhos denominando-os para chegar nos processos de formação. Aí depois que eu vou pensar assim, tá, mas quais são os processos de formação que uma palavra pode ter? Aí depende dos morfemas que aquela palavra apresentar. Então, a primeira coisa que a gente pensou, quais os pedacinhos da palavra? Quais os morfemas que uma palavra pode apresentar? Então, vou fazer um pensando aqui, só para a gente pensar nos morfemas, tá? Pensando é sempre muito bom, né? Porque você vai estruturando seu raciocínio junto comigo. Então, pensando, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, uma palavra tipo menininha, beleza? Menin é o que a gente vai chamar de radical. Beleza? No caso, eu tenho isso aqui, ó, que é o nosso sufixo de diminutivo. E, no caso, nós temos um A, que é uma desinência de gênero. Vamos pegar agora um verbo para a gente estruturar. O que tem? Cantávamos. Cante é o nosso radical, é a parte responsável pelo sentido. Eu tenho um A que vai ficar aqui, ó, um vá e um mos. Cada elemento aqui está me dando uma informação diferente. O vá está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. O mos está indicando que esse verbo está na primeira pessoa do plural. Então, quando eu faço cantávamos, eu tenho isso aqui, é uma desinência modo temporal. Ah, por que eu sei que ela é uma desinência modo temporal? Porque ela está me indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E o mos é uma desinência número pessoal. Então, o mos, uma desinência número pessoal, está indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural. Ô Flávia, mas sobrou esse A aqui. Que tipo de A que vai ser esse? Ó, esse A está ligando o radical a uma desinência. Se ele liga o radical a uma desinência, ele é uma vogal temática. Vogal temática, porque ele une o radical a uma desinência. Ô Flávia, existe a possibilidade de na minha prova eles perguntarem assim, a letra A é uma vogal temática? Existe, mas é pequena. De uma maneira geral, as provas vão preferir cobrar, em se tratando de formação de palavras, o processo, ou seja, eu quero saber se a palavra é derivada prefixal, derivada sufixal, derivada parasintética, é o mais comum. Agora, gente, coisas exóticas aparecem em prova, a gente também não pode garantir, né? O aluno tem que ter essa percepção de que é incomum, mas não é impossível, tá? Então, aqui a gente está pensando assim, quais são os elementos que eu tenho dentro da palavra? Vamos supor que eu tivesse uma palavra tipo infelizmente. Infelizmente, eu tenho in mais feliz mais mente. Ah, então quais os elementos mórficos, quais os morfemas que eu identifico na palavra infelizmente? Bom, eu estou vendo que eu tenho um prefixo. O feliz é o meu radical, é a parte responsável pelo sentido.
e mente é o meu o quê? Sufixo. Então, infelizmente, eu vou ter um caso de derivação prefixal e sufixal. Quando a gente estiver estudando já os processos, é isso que a gente tem. Cantávamos não formou uma nova palavra, é apenas uma flexão do verbo cantar. Então, na palavra infelizmente, eu tenho prefixo, sufixo. Aqui eu tenho um sufixo e uma desinência de gênero. Aqui eu tenho uma desinência modo temporal e uma número pessoal. Ou seja, isso aqui é só para você entender a lógica dos morfemas, né? Quais são os elementos que podem compor a palavra. Deixa eu colocar um com vogal de ligação, só para a gente ter um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse natalidade. Natal, mais I, mais dade. Natal, eu sei que é o radical, é a parte responsável pela produção de sentido. Dade é o meu sufixo. E esse I que está aparecendo aqui é a vogal de ligação. Então, o I que a gente tem é uma vogal. Flávia, por que não é a mesma coisa de vogal temática? Vou até colocar em verde para fazer um paralelo com o esquema que a gente fez. Por que não é a mesma coisa? Porque está ligando o radical a um sufixo. Então, a vogal de ligação, ela liga dois radicais entre si ou liga o radical a afixos. O que vão ser esses afixos? Prefixos ou sufixos. Então, aqui, ó, vogal, consoante ou sílaba de ligação une o radical a afixos, beleza? Por outro lado, quando eu tenho vogal temática, une o radical a desinências. Então, os elementos aqui, para eu chamar de vogal temática ou vogal de ligação, eles importam. Então, vogal de ligação vai ligar o radical a afixos, no caso aqui um sufixo, ou radicais entre si. Ao passo que a vogal temática vai ligar o radical a desinências. Então, são elementos mórficos diferentes, parecidos, mas não iguais, né? Bom, essa introdução, normalmente eu só dou num curso mais completo mesmo, para você entender o que é radical, o que são palavras cognatas, entender o que é um prefixo, que é um acréscimo anterior ao radical, um sufixo, um acréscimo posterior. Tanto o prefixo quanto o sufixo formam novas palavras, as desinências não formam. Por quê? Quando a gente vai olhar a matéria mesmo, aí a gente está mais preocupada com uma questão que cobre processo de formação de palavras. Eu quero na prova lá, para eu gabaritar, é saber se a minha palavra é composta, se ela é derivada prefixal, derivada sufixal, ou seja, é esse tipo de coisa que eu estou observando, se a palavra é composta ou se ela é derivada, beleza? Então, em se tratando, por exemplo, de questões de prova, muito provavelmente a gente vai ter menos espaço para uma cobrança desse tipo, mas pode aparecer. Então, dentro de teoria gramatical, de processos de formação de palavras, nos importa estudar o quê? O que são os prefixos e os sufixos e quais são os principais prefixos e sufixos, né? Então, vamos lá pensar nisso aqui. Os prefixos e os sufixos são morfemas, são estruturas de formação de palavras, né? Esses morfemas podem ser colocados antes do radical ou depois do radical. Quando eles são colocados antes do radical, a gente vai chamar de o quê? Prefixo. Então, varia de acordo com a posição do afixo, beleza? Prefixo vem antes e sufixo vem o quê? Depois. Então, se vier antes do radical, vai chamar prefixo.
Se vier depois do radical, vai chamar sufixo. Então, aqui, ó, traduzindo pra gente. Prefixos e sufixos, eles são chamados de afixos. Afixos quer dizer não fixos. Afixos do tipo prefixos são acréscimos, o quê? Colocados antes do radical. Sufixos são acréscimos colocados quando? Onde? Depois do radical. Então, prefixo antes, sufixo depois do radical, pensando aí na estruturação das palavras, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esses elementos são usados para formar novas palavras. Então, vamos estudar com mais profundidade os prefixos e sufixos. Aí, estão pensando ainda em afixos, tá? Os prefixos, normalmente, modificam o sentido da palavra. Os sufixos, normalmente, modificam a classe da palavra. Então, cada um faz um trabalho, né? Flávia, como assim? Ó, vou pegar uma palavra tipo feliz. Quando eu faço infeliz, eu mantive a classe. Essa palavra era adjetivo, ela continuou sendo adjetivo. Só que o sentido foi alterado, porque ideia de negação. Então, meu prefixo deu ideia de negação. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó, felicidade. Felizmente. Felicidade, coloquei um sufixo aqui, e nesse caso eu mudei só a classe, a palavra passou a ser um substantivo. Felizmente, coloquei um sufixo e ela passou a ser um advérbio. Então, nesse caso aqui, felicidade, eu tenho uma mudança da palavra para substantivo e, felizmente, eu tenho uma mudança da palavra para advérbio. Conseguiram acompanhar? Então, substantivo e advérbio. E aqui eu estou mudando o sentido, né? E os sufixos mudaram a classe da palavra. Beleza, então afixo a gente já sabe que quer dizer não fixo, e a gente já sabe que eles podem ser prefixos ou o quê? Sufixos. Aí aqui, ó, os prefixos, né, são afixos que formam palavras a partir da inclusão de um morfema antes do radical. A gente já sabia que era antes, né? A maioria dos prefixos da língua portuguesa apresentam origem latina, mas podem ser também prefixos de origem grega, né? Outros prefixos. Então, aqui, ó, alguns prefixos: com, contra, ab, ob, ex, bis, trans, sub, sob, per, por, bi, ante, intra, des, hiper, super, inter, circum, pan, a, in, i, ad, vice, pós, pré. Então, a gente pode pegar infinitas palavras: compor, contrapor, abrogar, né? Ex-marido, bilateral, internacional, interracial, supracitado, advir, vice-rei, pós-graduação, pré-natal, enfim, a gente tem infinitas palavras aqui para pensar na lógica dos o quê? Prefixos. Então, posso trabalhar em inúmeras palavras, ó.
hipermercado, imoral, inimaginável, pan-americano, transnacional, pré-história, vice-rei. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês alguns prefixos em uso. Beleza? Então, os prefixos, eles normalmente vão modificar o sentido de uma palavra. Os sufixos vão ter a ver com a classe. Então, por isso que esse quadrinho aqui, ó, traz classes, tá vendo? Então, formam palavras a partir da inclusão de um morfema depois do radical. Então, normalmente, os sufixos vão designar classes. Então, eu tenho aqui alguns sufixos, né, que vão dar ali substantivos. Então, por exemplo, obter, vou fazer obtenção. Compreender, vou fazer, por exemplo, compreensão. Isolar, vou fazer isolamento, tá vendo? O acréscimo desses elementos aqui, ó, forma o quê? Substantivo. Dobrar, vou fazer dobradiça. Aqui, ó, mais substantivos. Belo, vou fazer beleza. Rio, vou fazer riacho. Casa, vou fazer casebre. Mala, vou fazer maleta. Aqui de aumentativo, né? Ículo, verso, vou fazer versículo. Homem, vou fazer homúnculo, que é um diminutivo erudito. Então, aqui, né? Chapisco, por exemplo. Cãozito, para diminuir a palavra o quê? Cão. Então, tenho ali algumas opções, só exemplificando e ilustrando algumas palavras que vão apresentar sufixos e que esses sufixos vão ser formadores de classe substantiva, beleza? Véu, adjetivo amável, por exemplo. Florestal, floresta vai fazer o adjetivo florestal. Vendo? Íssimo, ílimo, érrimo, né? Então, lindíssimo, facílimo, paupérrimo, orgulhoso. Mais adjetivos aqui, ó. Posso usar ante como adjetivo, né? No fim da palavra, né? Delírio, delirante. Verbo, amar, estar. Isso aqui vai marcar a conjugação do verbo, né? Vender, querer. Partir. Gerúndio, amando, sofrendo. Particípio, realizado, resolvido. Advérbio, aí o menino já começa. Tudo que termina em mente, né, Flávia? É advérbio. Sim, lógico que não. Semente. Advérbio, gente? Não, né? Então, pode parar com isso tudo. O advérbio, ele provém de um adjetivo, né? Então, vamos supor que eu tivesse calmo, faz calmamente. Doce faz docemente. Gentil faz gentilmente. E isso daqui é variação de grau, né? Essa variação de grau do advérbio é igual à do adjetivo.
Essa crase aqui é igual a variação de grau do adjetivo. Íssimo, ílimo, érrimo, né? Então, acordou cedíssimo. Ele é muitíssimo ocupado. Beleza? Então, essas flexões ali são responsáveis pela variação de grau de uma palavra, beleza? E vão ter sufixos. Então, aqui a gente teve uma ideia dos principais prefixos e dos principais sufixos que compõem a língua, até para a gente reconhecer na hora de fazer uma questão, né? Ah, eu vi um ito, eu vi um es com Z e um es com S. Com S, esa, oso, osa, a gente vai ter adjetivo. E com Z a gente vai ter o quê? Substantivo. Então, isso também vai ser uma forma de você avaliar, né? Por exemplo, assim, limpo faz limpeza, com Z, né? Porque é a formação de um substantivo. França faz francês e francesa, formando adjetivos pátrios, tá vendo? Bom, as palavras, ao serem, né, formadas, podem sofrer alterações que não prejudicam o sentido do termo do radical. Então, são exemplos de diferenciações dos casos de flexão. Então, quando a gente fala flexão, não formam novas palavras. Menino para menina, houve apenas uma variação ou uma flexão de gênero. Então, a palavra só está variando. Menino para meninos, houve apenas uma flexão de número. Então, aqui, ó, alteração de desinências. Agora, meninice e meninada, eu estou formando novas palavras. Meninice, meninada. O que está acontecendo aqui? Eu formo novas palavras. No caso de meninice e meninada, formação de palavras a partir do acréscimo, no caso aqui de sufixo, né? Desamar, o que a gente vai ter? Formação de nova palavra. Então, formação de nova palavra a partir do acréscimo de prefixo, desamar, derivação prefixal, beleza? No caso de menino e menina, vou usar um azul aqui, ó, a gente tem apenas um processo flexional. Eu não tenho novas palavras, são apenas alterações nas desinências, ó, não formam novas palavras, beleza? Então, isso aqui é só para a gente diferenciar que os afixos não formam novas palavras e... Falei errado. Os afixos formam novas palavras e as desinências não formam novas palavras. Prefiro escrever, ó. Vou fazer aqui, ó. Afixos são prefixos e o quê? Sufixos. Formam novas palavras. E as desinências, que são as flexões de número, pessoa, não formam novas palavras. Então, desinências que são flexões não formam novas palavras, beleza? Conseguimos fazer essa diferenciação? Você deu aquela respirada, pensou, isso, já entendi um pouco melhor o que acontece aqui. Bom, agora a gente vai pensar em flexões. O que são as principais flexões, o quê? Verbais. A gente pode ter um radical, desinência modo temporal,
desinência número pessoal, marcando aqui as pessoas, né? Então, mos vai ser aqui, nós vai ser aqui, vós vai ser aqui. Mas só para você entender melhor, vou fazer um quadrinho, porque às vezes você pega uma coisa pronta, gente, é mais difícil de entender, vai por mim, tá? Aqui, ó. Desinências verbais. As desinências verbais, elas podem ser de dois tipos, modo temporais, que vão indicar o modo e a pessoa, número pessoais, que vão indicar o número, modo temporais e número pessoais. Aqui vão indicar o modo e o tempo, e aqui vão indicar o número e a pessoa. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho o verbo conjugado, depois eu tenho os elementos, ó, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. A vogal temática aparece porque está ligando o radical a desinências, ó, não é vogal de ligação. Então, eu escolho alguns verbos conjugados para eu entender essa lógica aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, cantávamos, que a gente já tinha uma noção. Cantarias. Só para cá, diferente. Amaremos. Então, olha o que acontece. Radical, cante. O A, vogal temática, ma e mos. Esse pedacinho está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito no indicativo. Por isso, é uma desinência modo temporal. O mos está indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural. Logo, é uma desinência número quê? Pessoal. O A está ligando radical a desinências. Se ele está ligando o radical a desinências, ele é uma vogal o quê? Temática, beleza? Cantarias, vamos lá. Cante, a, ria e um Szinho aqui. Eu cantaria, tu cantarias. Então, esse S está indicando que o verbo está na segunda do singular. Tu cantarias. Ria está indicando que o verbo está conjugado no futuro do pretérito do indicativo. Vogal temática, porque está ligando radical a desinências, tá vendo? Vendestes, vende. Aqui eu tenho o ST, e um Szinho aqui. Esse S aqui está indicando vós na verdade, porque essa desinência aqui, ó, é de vós. Vós vendestes, beleza? Isso aqui é mais ou menos agrupado. Pretérito perfeito do indicativo, segunda do plural. Vós vendestes. E aqui sobrou um espacinho para eu colocar o E, que é a nossa vogal temática. Tá ligando o radical a desinências. O M está indicando que esse verbo está na terceira do plural. Aqui está indicando que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Claro que isso aqui, gente, nós vamos aprender melhor na aula de verbo, né? Não é agora. Só para você ver os pedacinhos que compõem o verbo. E que isso não são novas palavras, né? Não são novas palavras, são formas conjugadas do mesmo verbo. São formas conjugadas de um dado verbo.
Amaremos. O que vai acontecer com amaremos? Aremos. O mos está indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural. O re, que é futuro do presente do indicativo. O a é uma vogal que temática e aqui é o radical. Então, desinências verbais não formam novas palavras. O que eu tenho nas minhas desinências verbais, gente? Eu tenho informações de modo e tempo e tenho informações de número e pessoa. Então, as desinências verbais, elas dão informações modo-temporais e número pessoais em relação aos verbos. Então, uma desinência verbal, ela vai dar informação de modo e de tempo. Quando chegar lá na aula de verbo, né, obviamente, a gente vai treinar essas desinências e aprender a conjugação. Mas, olha, você já vai ter uma noção do que são esses elementos que compõem a base do verbo. Você já vai saber minimamente o que você vai encontrar lá na frente, né? Isso é importante, claro, que você vai construir um raciocínio. Como diz o outro não, que eu até anotei essa frase que eu adorei do Mário Sérgio Cortella. Gente, vaca não dá leite, né? A gente precisa acordar 4 horas da manhã, tirar, ordenhar a vaca ou ter ferramentas que possam ordenhá-la, né? A gente tem que ou contratar alguém. Então, às vezes o aluno está aí do outro lado pensando assim, eu preciso estudar. Deixa eu te falar, não tem milagre não, você precisa sentar, fazer exercício, dar uma papirada, fazer esquema, fazer seus resumos, buscar conexões entre as informações. Não vai, de repente, bater um raio na sua cabeça e português inteiro entrar na sua cabeça, não é assim com ninguém. Então, eventualmente, alguns aprendem um pouco mais rápido, outros menos, mas essas distâncias temporais são as, vamos dizer assim, as mais variáveis possíveis e não importam. O que importa é a sua constância e você estudar. Vai ter outro jeito não, né? Esse resultado imediato que as pessoas querem não vai acontecer. Bom, como a gente fez um quadrinho de desinências verbais, vamos fazer também um quadrinho de desinências o quê? Nominais, só para a gente ter uma noção desse processo. Não formam novas palavras. Bom, quando eu penso em desinências nominais, eu tenho variação de gênero e variação de número. Então, vamos imaginar palavras, né? Aí o radical, eventualmente pode aparecer elemento de ligação. Esse elemento de ligação pode ser consoante, vogal ou sílaba. E aqui eu tenho na verdade, uma vogal temática, ficar certinho, porque aqui eu tenho desinência de gênero e desinência de número. Esse elemento de ligação é do tipo vogal temática, porque eu vou ligar o radical às suas desinências. Vou pegar uma palavra tipo assim, só para você entender o que acontece. Bom, radical de cliente vai até a letra T, cliente. Esse que está aqui, ele não é uma desinência de gênero, porque ele não marca que é masculino ou feminino. Aqui, ó, quando eu falo cliente, eu posso falar o cliente e a cliente. Então, esse aí não marca o gênero da palavra. Não posso falar os dois, o cliente e a cliente. Se eu posso falar os dois, isso não é uma desinência de gênero. E a palavra está no singular, então ela também não tem desinência de número. Logo, é uma vogal temática. A vogal temática pode ser usada para fechar a base. Ela pode ser usada para
finalizar o radical. Luzes. Luz. Aqui eu tenho um S, que é uma desinência de número, e sobrou esse E. Esse E também não está indicando gênero, então ele vai ficar aqui, ó, luzes. Está fazendo a ponte entre o radical e uma o quê? Desinência, e não tenho desinência de gênero. Mas, por outro lado, eu posso ter assim, meninas. Não tenho vogal temática, o A indica gênero feminino, e o S indica que a palavra está no plural. Velhas. O A indica que a palavra está no feminino e o S indica que a palavra está no plural. Então, aqui, ó, só para a gente entender que, eventualmente, a vogal temática pode ser usada para finalizar o radical, o que aconteceu, por exemplo, na palavra cliente, e que ela pode ser usada também para estabilizar o radical para receber uma desinência. No caso aqui, uma desinência de plural. Conseguiram acompanhar? Então, luzes. Bom, a gente já falou, mas não custa repetir, que as desinências, né, são acréscimos flexionais incapazes de formar novas palavras. Os afixos, prefixos ou sufixos formam novas palavras porque alteram a classe ou o sentido, tá? E a gente já sabe que o radical de uma palavra pode sofrer pequenas alterações. Aqui, ó, eu tenho formação de novas palavras, tá? Isso aqui houve acréscimo de sufixo. Mudou a classe, ó. Vivência, substantivo. Então, formação de novas palavras a partir do acréscimo de sufixos. Sufixos aqui, ó. Então, vou ter formação de novas palavras, beleza? Então, já entendemos ali os elementos mórficos da palavra. Então, o que nós vimos até agora? Quais eram os elementos, os morfemas que compunham as palavras? E agora, a gente vai propriamente falar dos processos de formação. Então, primeira parte da aula, o que a gente viu? Morfemas, beleza? E agora nós vamos estudar os processos de formação, ok? Então, especificamente, os processos de formação de palavras.